aí, galerinha de Jesus, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Dei mais uma sumida do canal, me perdoem, mas minhas aulas começaram, a faculdade voltou e tá sendo puxada, mesmo à distância. Mas queria só deixar claro que eu estou do lado de fora de casa, por isso vocês vão ouvir muito ruído, muito barulho e tal, mas eu vou tentar ser sempre clara e sempre falar para que vocês entendam o que eu vou passar hoje. Hoje eu vou falar sobre a moto. Hoje eu vou falar sobre como eu faço a... Então, uma coisa que eu queria falar antes de começar a dar o passo a passo a vocês, da minha devocional, claro. Não existe uma fórmula para devocional, eu só estou demonstrando e mostrando a vocês como é que eu faço a minha mesmo. A importância da devocional, sabe? A importância de cultivar esse hábito, de cultivar esse relacionamento com o Senhor e tal, é muito importante. Por quê? Porque a gente se torna mais sensível à voz dele, a gente se torna mais sensível à presença dele. E a gente, se tornando mais sensível a essas duas coisas que eu falei, a gente consegue seguir o direcionamento dele, a gente consegue ser fiel aos caminhos dele, sabe? E sem contar que a gente deve sim cultivar um relacionamento com ele, porque ele é nosso pai, ele é nosso amigo. E, né, essas coisas sem um relacionamento não é absolutamente nada. Então, nessa parte aqui do passo a passo, eu vou inserir alguns clipezinhos e tal. Não vai ficar só esse vídeo de agora, eu vou dar uma editada, né? Mas eu vou mostrar a vocês tudo que eu utilizo durante as minhas devocionais, como é que eu faço, o processo todo, enfim. Então, eu começo escolhendo a música. Eu tenho algumas playlists no Spotify, eu posso deixar aqui embaixo linkado. Aí, às vezes, eu uso elas. Eu tenho uma específica pra devocional, que é com música mais calma, música mais alternativa, sabe? Indie e tal. Aí eu tenho outra que é com worship mesmo, live worship em inglês, e outra que é com worship em português. E muitos louvores, assim, conhecidos e tal. Então eu escolho ou uma dessas playlists, ou eu procuro no YouTube, quando eu não tô afim de ouvir letra, sabe? Quando assim, eu acho que isso vai me desconcentrar e tal, eu pesquiso worship instrumental no YouTube. Tem, assim, uns vídeos de 3 horas só de worship instrumental, ou de piano, ou... Enfim, e tipo, não são músicas conhecidas, então, pelo menos eu não fico cantarolando. Ou eu fico em silêncio. Ultimamente eu tenho preferido fazer minha devocional com o instrumental e não com as letras, porque eu acabo me desconcentrando. Eu sou uma pessoa muito musical e eu gosto de ficar cantando e tal, enfim. Então, após escolher a música, eu pego as minhas duas bíblias. Eu uso duas bíbliazinhas. Eu vou mostrar elas aqui pra vocês. Sim, no vídeo, né? Mas eu vou fazer outro vídeo e inserir aqui mostrando como é dentro e tal. Essa bíblia aqui, essa bíblia eu ganhei em 2015 de alguém da minha família, não lembro quem. Mas, assim, dá pra ver, né, que ela tá bem acabadinha. É uma bíblia NVI, é uma bíblia, assim, normal. Não tem estudo, não tem nada. E eu gosto de rabiscar, né, perceptível. Eu vou mostrar mais pra vocês. Mas essa bíblia aqui eu uso pra escrever. Pra escrever o que eu aprendi, o que eu entendi de um texto. Enfim, assim, realmente pra grifar as passagens e anotar algumas coisas bem breves mesmo. No outro vídeo eu mostro um pouquinho mais dentro. E essa daqui é a famosa, incrível, perfeita Genebra. Quem me conhece sabe que eu sou a garota propaganda da Bíblia de Estudo de Genebra, né? Mas é uma Bíblia de estudo. Eu comprei esse ano, eu estava louca pra comprar. É uma Bíblia muito boa. Aqui em cima tem o texto e aqui embaixo tem a parte do estudo. Quando eu for mostrar a vocês, eu explico tudo direitinho. Então, são essas as duas bíblias que eu uso. Eu uso uma de estudo e tal, realmente com referências, com comentários e tudo. E a outra eu uso pra colocar o que eu entendi, juntando o texto, juntando os comentários, juntando o que o Espírito Santo quer me ministrar nesse momento. Então, gente, essa é a bíblia que eu uso pra fazer as minhas anotações, pra fazer as minhas marcações. Eu tenho anotado mais coisas no Novo Testamento, que é o que eu tô lendo mais nesses dias. Aí tem umas partezinhas, assim, próprias da Bíblia, né? Claramente muito organizada. Quanto às cores, eu uso uma cor por devocional de marca-texto. Às vezes eu uso a mesma cor 2 dias, mas basicamente é uma cor por devocional. Aí, tipo, tudo isso em amarelo. Eu li
já no mesmo dia. Aí tudo em laranja, eu li no outro dia, sabe? E assim vai. Essa daqui foi a devocional de ontem. E essa daqui é a minha Genebra, Bíblia de Estudo. Aqui a gente vê o texto. E aqui embaixo tem as referências, né, do texto, né, em si. E aqui o estudo. Essa Bíblia é muito boa, muito completa. Eu gosto muito, muito dela. Eu comprei ela esse ano. Talvez eu já tenha falado isso, mas... Aí, no começo de cada livro, tem essa partezinha aqui, que fala sobre o livro e tal. Aí tem o esboço. Todos os livros são divididos, né, nesse esboço. Aí tem algumas curiosidades, algumas coisas para mais estudo. Aí aqui tem um glossáriozinho. Aqui também tem alguns materiais, né? Deixa eu achar aqui. Olha, aqui tem dizendo tudo. Senhor da glória. Me perdoe, mas vou achar. Aqui, auxílios. Aí aqui tem essas coisinhas aqui. Mas muito boa essa Bíblia, eu super recomendo para quem quer comprar uma Bíblia de estudos. Então, ultimamente eu não tenho seguido planos, eu tenho seguido a ordem dos livros mesmo. Eu acho que eu falei no meu vídeo que eu falei sobre solteirice, que eu falei que eu estava lendo as cartas paulinas, né? Ainda estou. Vou começar hoje, 1 Tessalonicenses, se Deus quiser, quando eu publicar esse vídeo eu já vou ter terminado, mas... estou lendo ainda e eu estou estudando assim, independentemente, sabe? Minha Bíblia de Estudos e pronto. É só isso, assim, só o meu material e tal. Mas eu acho muito interessante também seguir planos. Quando eu terminar as cartas paulinas, eu quero sim começar, voltar, na verdade, a seguir planos de leitura e tal, com as devocionais, enfim. Então, tipo, esse é o jeito que hoje eu estou preferindo, sabe? Mas eu acredito que livros, tipo, tanto as devocionais no aplicativo da YouVersion, que tem ótimos devocionais, né? Inclusive, eu tô num grupo de WhatsApp que a gente tá seguindo um dos planos. Quanto aqueles livrinhos de devocionais, o do Spurgeon, tem uns lá que a Thomas Nelson sempre tá postando, muito bom, inclusive, eu tenho um deles. E eles são muito bons, assim, pra quem não sabe por onde começar e tal, quem não quer estudar, mas quer mais meditar e tal, eu acho mais interessante. Mas eu tenho estudado, meditado, feito tudo junto. Então, uma das coisas, não vou dizer nem que é uma das coisas mais importantes, mas uma das coisas fundamentais para uma devocional é a oração. Júlia, eu oro antes de começar, antes de ter um momento de louvor e tal. Eu nem falei isso, não foi? Mas às vezes eu tenho um momento de louvor, às vezes ouvindo a música, às vezes eu pego meu violão, enfim. Nada definido também, né? Porque vai muito de como eu estou, assim, de concentração e tal no dia. Mas o momento de oração eu sempre faço antes. E uma das coisas que eu sempre oro, tanto antes quanto depois, é agradecendo por eu viver num país onde eu posso livremente acessar o evangelho sem ser perseguida pela lei, sabe? Isso é um privilégio muito grande e eu sempre lembro de orar também pela igreja perseguida. E peço a vocês também que orem, porque os nossos irmãos na fé sofrem bastante e a gente às vezes sofre também, sabe? Mas nada se compara à perseguição que eles passam, a quantidade de pessoas que morrem por não negar a senhoria de Jesus Cristo, sabe? Então eu acho que isso é muito importante a gente manter e lembrar de manter nas nossas orações. Uma coisa que eu acho muito legal, que eu tenho começado a fazer, eu tenho esse caderninho aqui. Ele é um caderninho de orações para você botar os seus motivos de agradecimento e tal. No começo do ano eu tava usando ele como um caderno de devocional. Não vai dar pra vocês verem, né, que é ao contrário. Mas, assim, realmente escrever e tal. Desde o ano passado, na verdade, tô vendo aqui 2019. Sim, botar os pontos e tal. Mas eu tava percebendo que eu tava muito fraca na minha vida de oração. E eu comecei a escrever, além do que eu tinha entendido, assim, hoje eu não escrevo mais o que eu entendi do texto. Eu oro escrevendo
agradecendo a Deus por Ele ter me dado essa palavra. E eu escrevo um pouco sobre a palavra. Tipo, o de ontem. Ontem eu li Colossenses 3 e 4, né? Eu terminei Colossenses. E eu agradeci pelo privilégio de poder ler as cartas e tal, da gente ter esse acesso, né? Esse material. E eu pedi ajuda para ser obediente, que é um dos assuntos que Paulo trata. Acho que semana passada eu estava terminando Efésios, eu falei sobre humildade. E eu também oro por outras coisas. E tem sido muito bom, eu tenho conseguido desenvolver mais as minhas orações, tanto no papel quanto fora. Aí no final das minhas orações eu sempre apresento alguns nomes, eu boto nomes de amigos, nome de gente que pediu oração, sabe? Então isso tem sido uma experiência boa pra mim e tem me ajudado bastante. Então também deixo essa recomendação pra vocês. E por fim, eu tenho, ultimamente nem tanto, não tenho tido foco pra isso, mas eu estou lendo esse livro aqui junto com as minhas devocionais. É Descobrindo a Vontade de Deus, de Ferguson. Muito bom. Mas eu não tenho lido, né, ultimamente. Mas é um livro muito bom, eu também anoto ele nesse caderninho, no meu caderninho de orações. Eu escrevo sobre a devocional, faço a oraçãozinha, né? Aí eu escrevo sobre o livro e no final boto sempre os nomes apresentados. E eu recomendo você tentar incluir leituras cristãs, leituras espirituais, né, nas suas devocionais, porque tipo, você tá naquele foco, você tá naquele momento com o Senhor. Então, por que não aproveitar para já dar uma adiantada, sabe? Esse livro, ele tem os capítulos bem, assim, alguns capítulos são bem compridinhos, então alguns eu divido em 2, alguns eu leio de vez e tal. E tem sido uma experiência muito, muito legal. Então, para finalizar o vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre a inconstância. Quem me segue no Twitter sabe que eu tenho um pequeno probleminha com a inconstância. Mas isso tem mudado bastante. Por quê? Porque algumas coisas começaram a acontecer na minha vida e tal, na área pessoal mesmo, assim, coisas que eu expus para poucas pessoas, mas que eu comecei a perceber, eu fazia, poxa, eu não estou conseguindo me atentar à voz de Deus, não estou conseguindo me atentar à vontade dele para minha vida. Por quê? E eu percebi que era por causa da minha inconstância, porque às vezes eu não fazia devocional por procrastinação, às vezes eu não fazia por preguiça, e isso afetava o desempenho da minha vida espiritual, da minha vida acadêmica, de absolutamente tudo. Teve um dia que eu tava muito mal, eu tava beirando uma crise de ansiedade por causa de umas tarefas, tava sobrecarregada com a faculdade. Eu tava falando com Duda, minha amiga, e ela fez, Júlia, você fez seu devocional? Eu fiz não, ela fez, larga tudo e faça agora. Na hora eu fiz e, nossa, velho, assim, foi um alívio. Foi um alívio bem grande, assim, me ajudou a me acalmar e tal. Aí depois eu consegui voltar a fazer as coisas. Isso já era tarde da noite, já era lá pras 10 horas. Então, voltando, né, o primeiro assunto que eu falei, a importância da devocional. É muito importante você ter essa intimidade com o Senhor, porque você se atenta à voz dele. E aquela coisa, né, gente, a nossa vida espiritual, ela é a base de todo o resto, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Dá o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, compartilha aí. Um beijo!